Paz e graça do Senhor Jesus. Nós estamos na última carta à Igreja de Laodiceia. Na identificação nós temos o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nesta carta nós pulamos o elogio e vamos direto à crítica. Verso 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos analisar essas temperaturas. As fontes frias são refrescantes. As fontes minerais quentes são medicinais. Morno é nauseante. Ou seja, não oferece nem ajuda e nem a cura. Mas direcionando isto a uma pessoa, ela nem é e nem não é. Fica na aparência. Verso 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Esta igreja vivia de autoelogios. Eu sou rico, eu não preciso de nada. E então vem o Senhor Jesus e expõe o interno. Na verdade, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Mas para o Senhor ainda há esperança. O conselho no verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Ou seja, eis a única solução para quem não precisa de nada. Jesus. Ele é a fonte das riquezas incompreensíveis. O ouro provado no fogo, o ouro recém-tirado do fogo, onde provou a sua pureza e obteve o seu brilho, que significa uma riqueza espiritual pura. Agora, as roupas brancas significa a justificação concedida na santificação através de Cristo na cruz. Faça isso antes que apareça a vergonha da tua nudez, ou seja, que você seja exposto e todos vejam quem você é realmente. E o colírio, que serve para aprender a ver o certo do duvidoso, para que você não se embarace mais com negócios dessa vida. Mas o porquê de ter sido dado estes itens como exemplo é que Laodiceia era conhecida como um centro bancário, era conhecida pela produção de uma lã brilhante usada em roupas e carpetes, e era conhecida por produzir um unguento que curava problemas nos olhos. Verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, se a repreensão chegou, é porque ele se importa. O certo a fazer agora é retribuir, parar, pensar, consertar os erros, aceitar os conselhos que o Senhor dá. Não está perdido. O Senhor mostrou que se importa. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Veja, se ele está à porta batendo, é porque está do lado de fora por enquanto. Mas se alguém ouvir e abrir a porta, ele vai entrar e sentar à mesa, que significa comunhão. Verso 21, a promessa. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus está dizendo que pode ser o ser mais fraco, ele consegue sentar no lugar mais alto, com perseverança, com obediência, com paciência, com mansidão. Consegue sim, porque Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta, como está escrito em Salmo, capítulo 75, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
E aqui encerramos as cartas. Começamos agora o capítulo 4 de Apocalipse. O primeiro versículo diz assim: Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Esta voz, a primeira voz que João ouviu como de trombeta, lá no capítulo 1, no verso 10, é a voz do Senhor Jesus. Agora, as visões registradas nesses capítulos preparam para a abertura dos 7 selos, declarando o poder de Deus como Criador e o amor de Deus como Redentor. Esta porta aberta é a porta da revelação profética e começa com Jesus convidando a João: Sobe aqui, eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois dessas. Verso 2: E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. A palavra arrebatar quer dizer ser levado, carregado, puxado. João foi levado em espírito, e ele vê um trono. O que está assentado no trono é identificado depois no verso 8 como Deus. Ele é descrito não em forma, mas em termos de brilho, em termos de glória. Verso 3. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. Ninguém está ditando para João o que ele está escrevendo. Ele tem que encontrar algo que ele possa comparar e descrever o que ele está vendo. Então ele compara a pedra de jaspe. Essa pedra, ela é de várias cores onduladas, um tanto transparente. A sardônica tem um vermelho ardente. Então foi esta comparação que ele achou. O arco celeste, ou o arco-íris que estava ao redor do trono, ele tem várias cores, mas o que predominava neste arco era o verde, porque ele compara a esmeralda. O arco-íris, na palavra de Deus, na Bíblia, ele simboliza a aliança entre Deus e o seu povo. Aqui, na predominância do verde, eu fui procurar o significado. Quanto mais eu pesquisei, mais significados eu achei. E o que mais me chamou a atenção foi que significa o ponto de partida, o início do cumprimento das promessas. Verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Estes 24 tronos são representantes dos redimidos. Provavelmente são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Suas coroas não representam uma autoridade política, representa vitória. Suas vestes estão brancas, foram purificados, estão puros diante do Senhor. Verso 5. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Do trono sai relâmpago, trovão e vozes. Ou seja, o julgamento, a sentença e o castigo. E os 7 Espíritos nós já aprendemos que são as manifestações do Espírito Santo de Deus. Verso 6. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. Este mar de vidro, ele simboliza a inacessibilidade de Deus. E os 4 animais são querubins, o mais alto nível de seres celestiais. Eles representam todas as forças vitais da criação, cuja sua função primária é louvar. Eles são cheios de olhos, porque simbolizam a atenção ininterrupta. Pausamos aqui a nossa leitura no capítulo 4 e no verso 6. Amém?